Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael. Jimmy. Nós estamos aqui para mais um episódio do Pod Sião. Nós estamos muito felizes de estar com vocês aqui. Lembrando que hoje é um dia muito especial. Hoje é dia dos namorados. E lá no nosso site nós temos o combo lá, né? Duas camisetas a partir de R$ 179. E lembrando que nós temos um cupom também, cupom Primeira Compra, que dá 10% de desconto para vocês. E Jimmy, hoje a gente vai falar com quem aqui hoje? Hoje a gente está com um casal especial, sensacional, nesse podcast do amor, de Dia dos Namorados, dia 12 de junho. Então a gente trouxe o casal mais famoso de Cuiabá, TikToker, influenciadores, e é isso. João Paulo e Maria Rafaela, sejam bem-vindos aqui ao Pod Sião. Obrigada. Nossa, me senti muito famosa. Mas é, ó. Olha, palmas aí, ó. Tá subindo as palmas aí nas edições. Mas o que a galera quer saber de vocês, a gente fez uma caixinha de perguntas e perguntaram bastante. Como vocês se conheceram? Como que começou a história de vocês? Nossa, uma Você pergunta começa? boa. Peraí, primeiro, quantos anos vocês tinham quando vocês se conheciam? Não façam isso em casa. Acho que tinham 12 para 13 anos. 13 anos. 13. Tudo isso porque aquela foto lá parecia uns 9. Não, você já viu a foto? Ele bate aqui, ó. Bate aqui em mim. É de escola. Pequenininho. Época de- da escola. Yeah. Então, tudo começou na escola, né? A minha mãe foi professora dela e foi na escola que eu vi a Maria pela primeira vez. Você quer contar o que aconteceu lá na quadra ou você quer que eu conte do meu jeito? Nossa, essa onda assim, né? Parece. Não, nosso primeiro encontro, né? Foi nosso primeiro encontro numa quadra. E eu tava jogando bola. Era um jogo de meninas. E o querido subiu lá pra assistir as meninas jogando bola. E aí ele se encantou comigo, porque eu sou assim, uma jogadora cara, né? Muito boa. E a Maria também, ela andava com as minhas irmãs, então aí eu comecei a olhar para ela de uma maneira meio diferente, o coração começava a dar uma acelerada, errar as batidas. Então foi quando eu vi algo diferente dela, mas não conseguia explicar. Era algo assim que mexia comigo mesmo. E foi quando eu despertei, né, de Franco, lá ver as meninas jogar bola, mas na verdade era para ver a Maria. Então foi lá na Na escola, escola, na 12 anos, por volta dos 12 anos de idade, conheceu a Maria, começaram a conversar. Então você está alimentou desde a infância se esse sentimento. Aí quando que você colocou pra fora e falou, vou falar com ela. Naquela Lá mesmo? acho que não demorou muito. Algumas semanas depois eu mandava recado para eu tinha uma amiga que era próximo da Maria, para falar para Maria que eu gosto dela, fala que eu quero namorar com ela. Antes era assim mesmo. Namorar comigo, sim. É. Ah, sabe a cartinha com paradinha escrita? Ela tem uma coisa assim. Vocês fizeram aquele caderninho, lembra que tinha um caderno que escrevia e levava o caderno para casa? Vocês lembram disso? Que fazia, tipo, aí, o que você gosta de mim e tal, levava, depois devolvia o caderno escrito. Vocês chegaram a fazer isso? A gente não fez isso com o caderno, mas mandava a carta. A gente entregava a carta para uma amiga, que entregava para ele. Inclusive, ele tem uma. A menina guardou durante todos esses anos. E aí ele tem. E é uma carta assim, que eu morro de vergonha. Morro de vergonha. Eu escrevi o nome dele. Aí era tipo assim, no J. Eu nem lembro o que que eu coloquei. Nem lembro o que eu coloquei. Tipo assim, João. O rei do meu coração. É, É isso. aí eu apaixonei, aí eu falei, não, é essa aqui. Muito legal. E aquela quadrilha que vocês dançaram, tem a foto, que essa pra mim é a foto mais emblemática de vocês. Foi aquela quadrilha na rua que tinha lá ou era da escola? Era da rua, da minha casa, né? Todos os Uhum. anos tinha essa quadrilha lá e a gente ficava muito ansioso para a quadrilha chegar porque a gente sabia que o nosso par já estava garantido. Às vezes nós ficávamos o ano inteiro sem se ver, porque estudávamos em escolas diferentes. Nós não sabíamos que no mês de junho ia ter a festa junina e a gente ia se ver. E durante os ensaios era assim, incrível, porque nós conversávamos. E aí o ensaio durava assim 1 hora, mas aí nós ficávamos o quê? Uns 3, 4 Sim. horas lá na rua, É,
Eu lembro que eu fui na casa da mãe dela pedir pra mãe dela pra ela dançar comigo na festa junina, né? É um gentleman. Aí ela meio que deu uma. Foi meio assim, né? Não queria deixar de primeira, mas aí depois ela viu que era um Eu menino. só tinha, né, que a gente esquece. Só fazer um draminha, Eu né? recebi. E aí era bom porque eu buscava ela em casa, a gente caminhava até a rua. Aí Meia nós- hora pra chegar na rua. naquele espaço de tartaruga, que quanto mais tempo passar junto era melhor. E aí depois do ensaio, né, a gente ficava ali jogando conversa fora e tal. Era muito bacana. Ah, legal. E vocês alimentaram isso desde a infância e quando vocês ficaram. Você serviu uma missão também, né? Nesse meio tempo. Sim. Como foi esse processo de preparação quando você serviu uma missão? Depois voltou. O que aconteceu? Então, quando eu comecei a me preparar para ir para a missão, a gente deu uma distanciada, né? Eu mudei de escola e ela também. E aí foi quando a gente meio que não tinha mais um contato frequente como a gente tinha antes. Eu Sei. já estava focado na missão, não queria saber de outra coisa além de ir para a missão. E vale lembrar que eu não era membro da igreja, né? Então, verdade. por mais que João Paulo ele tentasse, né? E eu queria muito ir para a igreja, meus pais eles eram muito católicos na época. Então, não tinha essa possibilidade. Então, eu lembro que toda vez que mudava a dupla de missionários, o João levava na minha casa com a esperança de que agora vai dar certo. Isso quando ele já tinha voltado? Não, isso antes. Antes? Não, desde o tempo que nós nos conhecemos. Tá batendo firme, então, né? Sempre. Preparou mesmo, né? E eu lembro assim, que foi na juventude inteira tentando ir pra igreja, e nada dos meus pais deixarem. Aí quando ele foi pra missão, e essa distanciada, porque eu não era membro, e é claro que o vínculo dele era com os jovens da igreja, a gente se distanciou. E quando ele foi pra missão, se aí meus pais viram que ele já não estava mais por perto, deixaram eu ir pra igreja. Você se batizou em 2015, né? E vai dizer em 2015, esse ano, em agosto, vai fazer 10 anos. Também. Melhor escolha que eu fiz na minha vida. Foi quando de agosto? Foi dia 1º. Dia primeiro. Uhum. Eu fui pra missão dia 12, então por isso, eu lembro do seu batismo. Foi você e seu irmão. Foi. Legal. Uma década para comemorar, né? Fazer uma, ó. Tudo pode ser virar festa. Lógico. Que com a gente tudo virou festa. E como a Maria disse, para mim sempre era uma esperança quando eu trocava a dupla de missionários, porque eu achava que alguém ia tocar o coração, né? E aí o tempo foi passando, esse coração não foi tocado, mas eu tinha aquela luz no fim do túnel, ainda acreditava que poderia acontecer algo. Aí foi quando eu fui para a missão e deixei literalmente tudo. Eu expliquei para Maria o propósito da missão e que o missionário faz, né, durante esses 2 anos. E aí foi quando eu decidi deixar tudo e só focar no trabalho missionário. E aí foi quando nós perdemos um pouco do contato. Mas foi nessa época que a reaproximação veio também, né? Tipo, você estava na missão. Isso. E como que foi? Quem? Partiu de quem? Partiu de você? Partiu da Maria? Como que foi? Da mãe dele. Foi a mãe dele a filho, né? Sim. Porque eu comecei a ir pra igreja e ela avisou ele. Ele ficou super feliz lá e tal. E aí chegou uma carta pra mim que eu li no acampamento. E aí eu tentei mandar um e-mail pra ele, só que eu mandei pra pessoa errada. Fui parar em um João que tava lá na Argentina. E aí depois eu peguei o e-mail certo e aí a gente começou a conversar. E foi Eu tinha acho que uns 9 meses de missão. Minha mãe mandou um e-mail, ó, você nem imagina quem tá indo na igreja. Aí ela fez todo aquele suspense, aí eu perguntei pra ela, ela falou, Maria Rafaela. Quando ela falou, um turbilhão de sentimento veio na minha cabeça. Aí eu relembrei desde o início em que nós nos conhecemos na escola, toda a nossa trajetória na infância, né? Nossa amizade. E aí foi quando se reacendeu de novo, né? Aquele romance que estava ali guardado dentro do meu coração. Sabe uma curiosidade legal? É que quando ele estava se preparando para ir para a missão, nós pegávamos ônibus juntos ali no Morro da Luz, né? E aí ele estava me explicando que ele ia para a missão, que ele ia ficar 2 anos, que era sonho dele desde criança, ele queria ser um missionário. E aí ele disse que ia casar comigo. Do nada, só disse, e quando eu voltar eu vou casar com você. E aí eu fiquei assim, vai? Eu vou.
E aí nós fizemos um juramento de dedinho no ônibus lotado, ele de um lado da roleta ou do outro, no meio da entre a roleta, a gente fez esse juramento. Nós íamos nos casar. E assim, acho que foi o Espírito Santo que deve ter sussurrado, nem sussurrou, gritou no meu ouvido pra eu falar pra ela, né? E deu certo. Deu certo. E esse processo a gente acompanhou, a cidade acompanhou. Eu queria que vocês pudessem contar um pouco como foi o processo de preparação para o casamento de vocês, porque foi algo diferente do tradicional, foi diferente do comum. Então a gente via nas redes sociais, jornal, revista, etc. A gente vai passar algumas imagens aqui para o pessoal ir olhando, mas como aconteceu? Como foi a ideia que vocês tiveram? A ideia foi um ato de fé, né? E eu tinha recém saído do meu trabalho, porque estava tomando muito do meu tempo. Eu comecei a trabalhar aos domingos, a gente quase não conseguia se ver com frequência. Então eu decidi, né? A gente entrou em consenso, eu decidi sair do trabalho que eu estava na época. E, e eu sentia muita falta da missão. Quando eu cheguei na missão, foi um choque de realidade. Todo recém-missionário, quando retorna, passa, né? E aí eu tinha dentro de mim que eu não ia sossegar enquanto eu não fosse visitar a minha missão. E aí foi o que eu fiz, né? E quando eu estava na casa de uma irmã, a irmã Márcia, ela me fez uma pergunta: e o casamento, como que tá? A preparação e tudo. Ah, irmã, ainda não sei, eu acabei de sair do meu emprego, quando eu voltar, né, para Cuiabá, eu vou mexer o doce. Aí ela falou assim, falando em mexer o doce, lá na Avenida Paulista eu vi um casal vendendo trufa para juntar dinheiro pro casamento deles. E quando essa irmã, ela contou essa história, ela penetrou profundamente, assim, no meu coração, na minha mente, assim. E eu fui dormir, eu dormi na casa dela, eu fiquei hospedado na casa dela, ela me acolheu com muito carinho. E aí eu não conseguia dormir direito, porque eu fiquei pensando no que ela falou. Falei, cara, e se eu vender doce, né? Falei, não, acho que a Maria não vai querer, ela não vai topar, é muita loucura. Só que a minha vontade de casar, de estar junto com a Maria era muito grande. Então, no segundo dia foi a mesma coisa. Eu deitei pra dormir e começou aquele mesmo sentimento. E aí, quando eu voltei da missão de São Paulo, eu compartilhei com a Maria, né? Falei, ó, Eu já tava namorando. sim, a gente já tava namorando. Ó, eu não tenho emprego, a gente não tem nada, né, pra puxar nosso casamento. Você toparia vender doce na rua comigo? Aí ela, mais que depressa, não, topo, eu quero. Só que aí ela tinha um, um requisito pra ela. Já que é pra fazer, tem que fazer direito, né? Ó, se a gente for fazer, vamos fazer direito. Aí ela vai falar essa parte. Vamos nos vestir de noivas para chamar a atenção das pessoas, porque nós temos um propósito, as pessoas de longe vão ver por que que nós estamos vendendo e vamos conseguir vender mais, assim, né, dessa forma, porque vai ter um. Sei bem. Uma estratégia, um marketing. Tem todo um marketing por trás, né? E aí fizemos. Então, ele tinha pego a rescisão do trabalho, viajou e o que sobrou deu certinho. Foi exatamente o que deu pra comprar os tecidos. E aí a mãe dele tem uma máquina de costura, fez meu vestido branco. Foi o que deu pra comprar todos os ingredientes pro doce, a cestinha e vamos nessa. E saímos pras ruas. E quem fez os doces? Quem fazia? Não. Eu, Os dois? eu já sabia fazer, porque eu vendia na escola. Eu ficava muito tempo, então eu precisava comer. E aí eu não queria ficar pedindo, né, dinheiro pros meus pais sempre. Então eu vendi os doces lá. E eu já sabia, eu já gostava, ensinei o João. E aí nós começamos a produzir. E aí chegou um ponto que nós produzíamos mesmo. Nós tínhamos uma raladora industrial, um fogão industrial, geladeira, tudo para armazenar os nossos doces. Nós fazíamos uma vez na semana, muitos doces, porque a gente vendia muito. Acho que eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida quanto nessa. Empreendedores. E foi como eu disse no início, né? Foi literalmente um ato de fé. Nós não sabíamos o que poderia acontecer. Poderia dar certo ou não, né? Mas a nossa vontade de seguir esse mandamento, né? De formar nossa família foi muito maior, né? Do que a nossa vergonha, a nossa timidez. E aí eu lembro que no primeiro dia a gente chegou no semáforo e aí ela já estava com vestido branco e tal, e eu
com, né, camisa branca, gravata borboleta. E aí a gente olhou um pro outro e quis sair do carro. Bora ou não? O ponto de ônibus estava lotado de gente, aquele trânsito, Lembra Fernando Correia, imagina. na Fernando Correia. E aí começou a dar aquele friozinho na barriga. Ai, será que a gente vai? Será que vai dar certo? Será que não? Antes disso, o carro tinha quebrado, sabe? Aí apareceu uma pessoa, a gente, não, calma, respira, vamos pensar em alguma coisa. Apareceu um homem do nada, que era um mecânico, e fez uma gambiarra lá e deu certo. Falei, não, Pai Celestial, tá comigo, gente, só precisa ter fé. Calma, vai dar. E aí o Gustavo, seu cunhado, ele chegou com a Cami lá, eles tinham, assim, recém-casado, e ele falou, não, bora, a gente ajuda. Eles que tiraram a primeira foto, nos incentivaram, nos ajudaram e deu essa benção. O empurrão que nós precisamos foi ele. E essa situação, como que a mídia chegou até vocês? No primeiro dia, no primeiro dia que nós vendemos, nós estávamos lá no meio do trânsito, Então, vendendo você- flores, alguém no ônibus passou, filmou e mandou pra TV Centro-América. E no dia seguinte já estávamos sendo filmados. E foi pra TV. E durou quantos meses essa jornada de vocês? Aí foi um ano e Foi meio. mais de ano? 18 meses, quase 20. Durante esses 18 meses, 20 meses que vocês ficaram nessa jornada, aconteceram alguns milagres na vida de vocês, né? Vocês apareceram alguns anjos para vocês. Querem falar um pouco sobre isso? Aconteceram muitos milagres. Então, enquanto nós vendíamos, as pessoas elas apareciam e davam dinheiro, muito dinheiro, questão de 100, 200, 300 reais, que pra gente, naquele momento, era muita coisa. E até hoje é muita coisa. E além disso, muitos fornecedores foram aparecendo no semáforo. Então, alguém que tinha um salão de beleza e oferecia, a decoração era oferecida ali, vestido de noiva, muitas coisas. E além disso, muitos programas de TV nos procuravam também, faziam matérias ali. Em um deles, nós ganhamos praticamente tudo: o dia do noivo, o dia da noiva, vestidos. Então, vários fornecedores eles foram se juntando e eles abraçaram essa causa e fizeram o nosso casamento. Um casamento, assim, digno de princesa. Foi incrível. E até hoje, assim, eu vejo e sinto o carinho do Pai Celestial por nós. O quanto ele foi misericordioso e milagroso. Porque nós pensávamos em fazer uma cerimônia Simples. uma cerimônia simples na capela. Nós iríamos servir patê, pão para os nossos convidados. Eu nem sabia que existia cerimonialista para organizar um casamento. E eu tive tudo, sabe? Que eu tinha direito, assim. Então, foi além do que eu imaginei. E essa história de vocês dá um livro com probabilidades altíssimas de virar um filme. É sério? Você escrever é sucesso. Já começa a escrever, vai lembrando aí. Escrever é sucesso. Nova, mas tem tanta experiência legal no semáforo, porque lá nós aprendemos a respeitar todas as pessoas, porque ali nós convivíamos com pessoas em situação de rua, dependentes químicos, que são pessoas assim incríveis, e até hoje, quando nos veem, nos cumprimentam, e nós despertamos esse lado mais humano nosso, sabe, mais empático. E foi muito necessário o que nós vivemos, né? Sim. É porque nós conhecemos a história de vida deles, né? E nós sentimos nitidamente que eles também são filhos do Pai Celestial, né? E que o Senhor, ele também tem um cuidado especial por eles. E a gente pôde ter essa experiência incrível. Eu acho que de tudo que nós vivemos nesse período de semáforo, a lição mais valiosa e mais importante que nós recebemos foi essa, de olhar para o próximo e realmente sentir o amor do Pai Celestial e viver isso diariamente, durante um ano e meio. E é engraçado que nosso dia era mais feliz quando algum deles estavam ali junto com a gente. Verdade. E a gente contava a história, dava muitas risadas e era muito bacana. É uma experiência que eu nunca na minha vida vou esquecer. E realmente transformou, né? A vida de vocês, tanto intelectual, social, em todos os aspectos. Mas eu queria fazer uma dinâmica rapidinho com vocês. Eu vou fazer umas perguntas. Opa! Você ou você. Vai responder um ou outro. Tá bom? Perguntinha simples. Ó, quem é mais provável de esquecer uma data importante? Eu.
Não, não vai. Você tá olhando, você tá colando. Você eu tá olhando podia- porque eu vou responder, Eu você podia vai. responder essa daí. Também. É muito fácil, né, Rafa? Essa é fácil. Essa foi na lata. Ó, quem é mais provável de começar uma briga por causa de comida? Maria. Essa é ela, com certeza. Comida é um agravante, né? Né? E quem é mais provável de pedir desculpas primeiro, depois de uma discussão? Eu. Eu nunca tô errada, né? Nunca tô errada, né? Porque eu sempre tô certa. Eu não entro na discussão, eu sou Você inconcerto. vê que eles é certeiro, né? É sempre unânime, né? Isso. E quem é mais provável de dormir no meio de um filme? Eu. Os dois dormem. Os dois dormem, mas ele dorme primeiro. Não dá pra assistir filme com o Paulo. Maratonar série não existe, não, a não ser que seja alguma série assim Se muito. brincar na abertura, eu já tô dormindo. É verdade. E de fazer uma surpresa romântica, sem motivo nenhum. Quem que é mais provável de fazer de vocês dois? Eu. Eu não, um É, cavalheiro, um Mas gentleman, mas ele já dá pra ver que ele é romântico, né? Ele é... Ele já é, eu já não Diferente. sou tanto assim, mas. aí de rir, em uma situação séria, um negócio sério, vai lá e ri. Ela. Sem noção nenhuma. Agora, ó, queria que vocês respondessem meio que junto, pra ver qual que tá a sintonia do casal. Pode ser? Pode. O que vocês preferem? Uma festa de casamento ou usar o dinheiro pra viajar? Usar o dinheiro pra viajar. É? Isso é verdade. Tivemos uma festa maravilhosa. Essa foi, ó, toma. Ó, Achei férias. que eles respondem na mesma intensidade. Essa é boa. Essa eu acho que eu já sei. Férias na praia ou numa fazenda? Ai, na fazenda, né? É. A gente ama praia, mas a gente gosta mais do Mas na mar. fazenda. Fazenda é a nossa cara. É, pelo que eu acompanho, eu falei, vai falar. Não, Vai é. falar na fazenda. Vai falar na fazenda. Assistir série ou maratonar festas? Sério, a gente dorme, mas É. isso, maratonar festas? Festinha, vai uma festa, chamou, vai pra outra, vai pra outra. Acho que Esse não tem bateria social pra É. isso, nem pra série nós temos bateria social, a gente dorme. A gente prefere a série. A minha Série? comida, do meu docinho. Agora a última, finalizar. Você prefere um jantar romântico a dois ou uma viagem com os amigos? Pesa 2. É isso. Você nem pensar 2 vezes. Tem umas perguntas aqui que não foi sem pensar mesmo, 2 vezes, mas pra ver como tá a sintonia do casal. E vamos supor que tem agora 8 bilhões de pessoas, né? Ali assistindo nesse mundo. Qual é a dica de vocês para relacionamento de casal? Que dica vocês poderiam dar para fortalecer esse relacionamento para as pessoas aí do mundo inteiro? A minha dica é que você se relacione com seu melhor amigo ou melhor amiga, né? A Maria sempre foi a minha melhor amiga. Então acho que isso é a diferença que faz o nosso relacionamento, do nosso companheirismo. É, e isso é muito importante no nosso relacionamento, porque o João também é o meu melhor amigo, né? Ele me ouve, ele me apoia, me incentiva, isso faz toda a diferença. E o meu conselho vai especificamente para as mulheres. Tenham paciência. Às vezes nosso marido é assim, tem um time diferente, um pensamento diferente, precisamos enxergá-los como eles podem se tornar, não como eles são hoje, porque eles têm muito potencial. Essa é a minha dica. E, João Paulo, você falou mais cedo que você serviu uma missão, né? Que foi quando vocês se reaproximaram. Mas eu queria saber como a missão de tempo integral ajudou e ajuda você até hoje em ser um bom pai, um melhor marido, uma pessoa que serve na igreja. Queria que você falasse um pouco da importância da missão na sua vida e queria que a Rafa também falasse um pouquinho do que ela vê do João Paulo e que ela vê que é bom, que ela sabe que veio da missão. Bom, a missão foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, né? E ela me ajudou muito a progredir e crescer como homem. Eu saí de casa um menino e voltei homem, porque lá eu passei por experiências que eu amadureci. Eu tive que sair da minha zona de conforto e resolver meus próprios problemas e ajudar outras pessoas a progredirem no Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando eu entreguei todo o meu
todo o meu tempo ao Senhor, minha ajuda do próximo. Acho que de todas as pessoas que eu consegui ajudar na missão, quem mais foi ajudado foi eu mesmo. Então, eu tenho esses 2 anos, esses dois anos na missão como uma faculdade da vida para mim. Tudo que eu tenho alguma dificuldade hoje, eu volto lá na missão e vejo o que que eu fiz quando eu tive alguma dificuldade, eu pude resolver, e aí eu aplico na minha vida hoje e dá muito certo. E meu presidente de missão, ele sempre falava que o propósito dele era ajudar os missionários a se tornarem um membro fiel e ativo na igreja. Então a missão, ela não tem, fugiu a palavra aqui agora. Vai chorar. Vai chorar, não. Aí depois você edita, ela tá. Falou minha palavra aqui. É, cara, não vou conseguir falar que eu vou chorar. É pra chorar, mano. Pode chorar. Pode. Tá emocionante. Não, eu não quero chorar no público. Eu choro muito feio. Chora mesmo. Mas enfim, não. vai. Agora a Maria vai. Eu vejo que a missão, ela fez com que o João, ele agisse mais como o Salvador ele agiria em algumas situações. Então, ele é um marido que me apoia, que é meu amigo, que me ouve. E eu sei que isso, claro, já é da personalidade dele, mas a missão ajudou nesse sentido. E além disso, ele me ajuda nos afazeres domésticos, e eu sei que isso, a missão foi assim crucial, porque ele precisou se virar, lavar a própria roupa, fazer a própria comida. Então, ele é muito parceiro, assim, ele me ajuda muito. É, eu vejo que eu fui muito abençoada por casar com um missionário retornado. Eu acho que todas as mulheres, membros da igreja que tiveram esse privilégio, sente o mesmo que eu, porque realmente tem, além de um marido, um parceiro. Eles aprenderam muito isso durante a missão e eu sou muito grata pela escolha que você fez. E eu sou muito grata por todo o seu apoio, o seu carinho, por sua proatividade. É claro que algumas coisas às vezes eu preciso pedir para ele fazer, mas na maior parte do tempo ele é muito proativo, ele só faz. Eu não preciso ter que ficar lembrando ou pedindo. Isso faz muita diferença no nosso relacionamento e nos ajuda muito. São as bênçãos de servir uma missão, né? A gente, como serve uma missão, a gente passa 24 horas do lado de uma pessoa, de um indivíduo, né? Então é um treinamento para quando a gente volta, retorna para nossas casas, do casamento. Tanto as sisters quanto os elders também, treinamento da convivência 24 horas com um parceiro, uma outra pessoa, né? Do seu lado. E aqui nos nossos estúdios também está o João Miguel. Pode ser que vocês vejam ele daqui a pouquinho. Tá Acho que andando até aí. seria bom colocar ele aqui pra galera conhecer, porque ele é a cara da Maria Rafaela. Eu queria muito que o pessoal conhecesse ele. Até fogos tem. Traz produção, traz o jogo. Só o Rafael fala que ele Ele é é a a minha cara da Maria Rafaela, tá? Ih, tá até rindo. Meu filho, fala lá um oi pro pessoal ali, ó. Dá um tchau, pessoal. Fala assim, "Ô, pessoal." Dá tchau. Aí, Ah, Dá uma piscadinha pra galera. olha lá, manda um beijinho pra câmera. Toma! manda um beijo. Manda um beijinho pra beijo pro câmera. Fala assim, gente, se ouvir algum barulhinho aí, eu tô aqui pelo estúdio correndo. Ele, a lenda. Peraí, brincando. Mas ele, o João é o primeiro herdeiro. Queria que vocês pudessem contar um pouquinho como foi o processo dessa primeira gravidez, o que estava acontecendo no entorno de vocês, como foi esse processo para ter o João Miguel em preparação para ele e também você já introduzisse. E já vem o segundo aí, né? E como tá sendo para vocês? O momento em que engravidei do João Miguel foi assim um turbilhão de sensações e sentimentos e coisas que nós estávamos vivendo. Eu sempre tive um sonho assim de infância de ser modelo, sabe? Eu sempre amei esse mundo. Eu cresci assistindo o Miss Universo, então eu sempre gostei, eu sempre me identifiquei. Só que eu nunca fui apoiada, né? Meus pais eles precisavam dedicar um tempo a isso. Para mim, eles tinham outros filhos, outros planos e nunca deu certo. E quando eu casei com um missionário retornado, ele me incentivou, ele me apoiou. Nos momentos em que eu achei que eu não ia conseguir, ele disse: não, bora, você vai conseguir, vai dar certo. E realmente deu certo. E
Nós já estávamos casados há 5 anos. Eu pensava que eu não poderia engravidar, porque nós só nos prevenimos no primeiro ano de casamento, então durante 4 anos nunca aconteceu nada. Eu tinha os ovários policísticos, uma suspeita de endometriose, então eu sabia que se eu quisesse engravidar eu teria que fazer um tratamento. Então naquele momento eu estava focada nos concursos de beleza, né, nos trabalhos que eu estava fazendo, publicidade, e aí teve uma oportunidade de eu ir para fora, para ser modelo internacional. Eu ia começar na Índia. E já estava tudo certo. Eu já tinha a agência que iria me contratar. Eu só estava mexendo com a papelada necessária para fazer a viagem. E além disso, eu também, na verdade, tá, vamos cortar, tá? Vamos cortar. E além disso, eu fiz uma entrevista com um programa de TV, não, é um reality show, né? Além disso, eu fiz uma entrevista com um reality show muito famoso. E nesses Eu- processos já estavam participando de outros eventos regionais. Eu estava participando de muitas coisas aqui, as pessoas estavam me conhecendo por conta dos concursos, me chamando para fazer alguns trabalhos, então você imagina a possibilidade de eu entrar em um reality show nacional muito conhecido, a carreira internacional, que era meu sonho, eu sempre quis, e aí no meio disso eu engravido, Hum. né? Então, mas quando eu engravidei foi um choque, eu pensei, caramba, e agora? Né? Tá tudo dando certo, finalmente o meu sonho tá acontecendo, que eu esperei a minha vida inteira para acontecer, e eu tô grávida. E eu não engravidei antes, sendo teve momentos em que eu queria engravidar e não deu certo, e foi só agora. Mas assim que eu tive esse pensamento, eu tive a certeza que foi o Senhor, né? O João Miguel, ele veio no momento certo, na hora certa, e o Senhor, ele tinha outros planos para mim, né? O plano dele era que eu fosse mãe. E eu sei que eu sou muito feliz e eu, sem dúvida, eu sou bem mais feliz assim do que se eu tivesse ido, né, para a Índia, viver esse sonho. É claro que às vezes eu penso, como seria se eu tivesse ido? Como seria a minha vida? Mas Checkmate eu não seria repleta de felicidade, eu não estaria completa. Tem outro pacotinho agora aí, né? Tá Nós chegando. estamos esperando mais um bebê, nós não sabemos o sexo e E como vai ser isso daí, hein? Nós decidimos que nós vamos descobrir o sexo só quando nascer. Vamos ver se nós vamos aguentar. Trabalhar a segurar ansiedade, né? isso vai ser uma segunda Brasil. Mas esse bebê foi planejado, nós queríamos muito um. Eu fui caindo. Nós queríamos muito. Nós queremos ter vários filhos e um atrás do outro. Na verdade, o João Miguel, ele é um bebê bonzinho. Dá vontade de ter uns 5 filhos com ele. Ele é uma criança normal, como qualquer outra, né? Tem as suas áreas e tudo mais, mas no geral, ele é um bebê muito bonzinho. Então, eu quero ter muitos filhos. Vamos ver como é que vai ser o segundo bebê. Que aí vai depender se eu vou parar por aqui ou se eu vou ter mais. Segundo é complexo, parece. Vamos ver como será. Mas a gente está muito feliz. Nós queríamos muito essa gestação e tem sido uma bênção. Mas pra gente encerrar esse episódio que tá muito legal, muito obrigado por vocês terem aceitado participar com a gente. Nós que agradecemos pelo convite. Muito obrigada. Sou muito feliz de estar. Bom, e agora, Pegou uma meta, né? vamos ter um momento muito legal agora, né? A Maria tá arrepiando do João Paulo. E agora vamos ter uma surpresa, João Paulo, um presentinho pra Maria aí, como é Dia dos Namorados. E o João Paulo vai ser um momento agora para fazer uma declaração para Maria Rafaela. E você que tá em casa aí com a sua esposa, sua namorada, se declara para ela aí também. Se inspira. É isso. Pode? Chegou o momento, a produção vai trazer Presente dos namorados. tão sonhado. Você conseguiu fazer surpresa? Fecha o olho. Fechou aí, Maria. Fecha o olho, fecha o olho. Bom, Se declara com ela de olho fechado. Foi muito Aí você entrega. Tô mais ansiosa pra ver do que pra saber se meu neném é menino ou menina. pode ir? Tá Pode. preparada? Então, vamos lá. Suas palavras que vão tocar os nossos corações. Então, Maria Rafaela,
Eu quero que você saiba que você é a mulher mais importante da minha vida. E a mulher com quem eu quero passar o resto dos meus dias aqui nessa terra e pelas eternidades também. E, e foi a melhor decisão que eu fiz. Você me ajuda a me tornar um homem melhor, com a sua paciência, com a sua bondade e com o seu amor. Eu sou muito grato ao Pai Celestial por ele reservar uma filha tão especial e amada dele para mim, poder compartilhar todos os nossos momentos, os não tão bons e os bons também ao seu lado. E quero te dizer que você é meu porto seguro, a minha maior felicidade. E eu não sei o que seria da minha vida sem você, não consigo imaginar a minha vida sem você do meu lado. Eu quero passar o resto da vida e acordar e ver você do meu lado. Isso é o que faz a diferença em mim, que me motiva a ser um homem melhor, para poder cuidar de você e da nossa família e proporcionar um conforto espiritual e temporal aqui nessa terra. Mas eu quero que você saiba que meu propósito maior é viver com você por toda a eternidade, com a nossa família. E eu te amo e muito obrigado por me amar também. Não vou falar mais, senão eu vou chorar. É foda, só. Ai, Vai ser difícil, né? Expressar isso. E olha, é Dead Fogos. isso, pessoal. Em homenagem a vocês. sendo celebrado o nosso amor. É tudo a favor de vocês. Ó, universo. Celebrando Nem precisava falar mais nada depois disso, né? Era só encerrar o episódio. Mas é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Lembra de seguir a gente lá, @Montião. Querem falar o arroba de vocês? A Maria Rafaela, pra quem não sabe, ela é rainha do TikTok. Não podem seguir ela lá, tá? Vocês querem falar o arroba de vocês? É eu, Maria Rafaela. O meu é J Dias 95. O João Paulo também faz uns vídeos muito legais às vezes, tá? Você parou um pouco, né? Gente, essa semana tivemos uma DR por conta disso, que quem faz os vídeos dele sou eu. Aí na hora de fazer os meus vídeos, Eu não tenho, né? Tanta Habilidade. habilidade. É, não acontece. Acontece aqui em casa também, tá? seu vídeo tá tão legal. Mas é isso, pessoal. Sintam todo esse amor. Transmitam pro cônjuge, pro companheiro ou companheira de vocês. Que é isso que foi o propósito desse episódio. É levar o amor para todas as famílias, para todos os casais e um feliz Dia dos Namorados. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!